Continuamos em Brasília. A Justiça nega pedido de prisão de policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos, em Sergipe. Paola Cuenca, qual foi o motivo da recusa? O motivo apresentado pela Justiça Federal do Estado é o fato de que quem pediu essa prisão, na verdade, foram os familiares de Genivaldo, que foi a vítima de todo esse acontecimento. De acordo com a Justiça Federal, esse pedido, neste momento do processo, não pode ser feito pelos familiares, mas somente pelo Ministério Público Federal ou então pela polícia. Por essa questão, então, foi negado esse pedido de prisão preventiva dos 3 policiais rodoviários federais que estão apontados como envolvidos nesse assassinato de Genivaldo Jesus, que aconteceu no dia 25 de maio. A gente lembra esse caso quando Genivaldo, depois de uma abordagem policial por não estar usando capacete ao conduzir uma moto, foi colocado dentro de uma viatura da PRF e os policiais soltaram gás lacrimogêneo dentro da viatura, criando uma espécie de câmara de gás. De acordo com o relatório do IML, o Instituto Médico Legal, a causa da morte de Genivaldo foi justamente a asfixia. Mas a PRF nega que essa abordagem tenha tido uma atitude, uma visão violenta a respeito das atitudes que foram cometidas. Os policiais rodoviários federais que tiveram, então, esse pedido da prisão preventiva negado pela Justiça foram William de Barros, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima de Nascimento. Os membros da família de Genivaldo foram inseridos no processo como assistentes de acusação e, por isso, eles acabam não tendo essa permissão para pedir a prisão provisória nessa fase ainda do inquérito policial. Paola Cuenca de Brasília, trazendo as informações, girando os nossos comentaristas. Cristina Grêmio, a Justiça acerta ou erra com essa decisão, Cris? Esse caso é todo muito confuso, mas a gente olha as imagens e não consegue deixar de opinar e querer justiça, né, para a família dessa vítima, justiça em nome dessa vítima que se foi, né? Fosse ele quem fosse, tivesse certo ou errado, pouco importa, não é a forma de se lidar com alguém que está cometendo alguma infração, é isso aí que a gente viu. Agora, sem ter acesso aos dados, aos detalhes do processo, aos depoimentos, é complicado. A gente não sabe exatamente como vem sendo feito o treinamento desses policiais. Eu sei que a Polícia Rodoviária Federal já repudiou esse ato aí desses 2 policiais, nesse momento especificamente, trancando a vítima dentro da viatura e esse gás vazando ali, provocando asfixia, mas é complicado opinar sem ter mais detalhes. O fato é que está errado, não é assim que se lida com uma pessoa que comete infração, isso precisa mudar. É ultrajante esse episódio que levou à morte do Genivaldo, né? O Genivaldo, acusado ali de cometer uma infração de trânsito, foi torturado e acabou morrendo, né? Porque esse método que foi utilizado de contenção, de colocá-lo dentro da viatura e jogar uma bomba de gás dentro, fechar, impedindo aí a saída dele, é basicamente tortura, né? Mesmo que não fosse a intenção dos policiais de levá-lo à morte, é uma forma de tortura, e se isso era uma praxe, ainda pior, né? Porque é algo que a Polícia Rodoviária Federal realmente precisa coibir e precisa conter. Agora, essa decisão judicial, ela vem depois de um pedido, né, de prisão dos policiais, justamente porque eles foram apenas afastados e o delegado que investiga o caso não considerou que houvesse aí necessidade de prendê-los. Isso provavelmente gerou aí uma justificada indignação por parte dos familiares, né, que perderam um ente querido de forma tão brutal e que tentaram aí fizeram aí uma tentativa, orientados por advogados, de fazer uma manobra jurídica para tentar, pelo menos, que esses policiais respondam presos a esse possível crime. Então, é realmente uma situação gerada pela indignação, mas que por questões técnicas aí não foi acatada. Ainda assim, é um episódio lamentável. A justificativa inicial dada pela Polícia Rodoviária Federal, numa nota que foi divulgada, era de que era um procedimento normal, e depois o discurso mudou.